Nós temos aqui a coroação de uma sequência de descumprimentos de acordo. De início, foi feito um acordo com o presidente da casa, na época candidato, de que obtivéssemos os nossos votos caso ele simplesmente pautasse a anistia. Veja, não é trabalhar para passar, não é nos ajudar na contagem de votos, é simplesmente pautar. Porque hoje, se pautada hoje, nós temos votos para aprovar. Não foi pautado. Encerrada a eleição, sagrou-se vitorioso e não foi pautado. Posteriormente, ele disse para os líderes que se conseguíssemos as assinaturas necessárias para a urgência, seria pautado. Nós conseguimos mais de 300 assinaturas. E, mais uma vez, não foi pautado. Nós vimos os horrores decorrentes dessa prisão ilegal, dessa fantasia que eles apelidaram de golpe, que sequer tem fato definido para nenhuma das pessoas presas, uma aberração jurídica, e sequer foi pautado. Em um ato de desespero, a oposição ocupou a mesa. No que eu cumprimento os valorosos colegas que estão ao meu lado aqui, que não fraquejaram, e podem ter o orgulho de, no final de suas vidas, dizerem aos seus filhos que em tempo de crise não se omitiram e não se acovardaram. Eu recomendo aos senhores que, se suspensos formos, que imprimam essa decisão em papel cartão e coloquem na sala de suas casas, para que todos que ali passem saibam que vocês se levantaram para lutar pela liberdade de um povo. Senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, eu quero iniciar me solidarizando com as vítimas de verdade. Aquelas vítimas que estão sendo utilizadas como escudo em discursos falsos. Como autora da lei que compôs e estruturou o tipo penal do estupro de vulneráveis e relatora de uma CPI contra a exploração sexual de crianças, não apenas eu me solidarizo com todas as vítimas, mas eu tenho empenhado a minha vida. E muitas de nós aqui empenhamos as nossas vidas em defesa da infância. É lamentável que homens adultos e grandes peguem as crianças e coloquem na frente para se escudarem, tentando colocarem-se como vítimas. É lamentável que homens adultos e hoje sendo julgados não consigam sequer ouvir quando uma mulher ou as mulheres falam a verdade. Se levantem. Não em respeito, mas para tentar impor o silêncio. Nós estamos em uma sessão, na semana em que a Câmara dos Deputados completa 200 anos de existência. Nesses 200 anos de existência, deputado Moses, a Casa Legislativa do Povo foi fechada 18 vezes por atos autoritários. No período da ditadura militar, em 1977, com o general ditador Geisel, nós tivemos, no pacote de abril, e a partir dele, 173 deputados do MDB que foram impedidos de continuar em seus mandatos, cassados e impedidos. Hoje nós não estamos aqui analisando o deputado Van Hatten, o deputado Zé Trovão, o deputado Polon. Nós estamos aqui analisando atitudes que não podem ter guarida na Casa Legislativa para o bem da instituição. A conduta de cada um, a cada um responda. Não é agradável a qualquer parlamentar ser juiz do próximo. Mas aqui diante dos senhores, são os seus discursos e os seus atos que os condenam. Não somos nós que os condenamos. Seus atos os condenam. Quando vocês, no todo o depoimento que fizeram ao relator, indicam muitas vezes contradições e falsidades, mas, sobretudo, pelos impropérios e pela atitude do desrespeito à casa e à instituição. A oposição política deve ser preservada. A obstrução é instituto regimental, mas aqui não foi um instituto regimental utilizado, foi o instituto da força física,
de quem impediu o presidente da Câmara de chegar na sua cadeira. E quando ele conseguiu subir as escadas para chegar à mesa, o presidente da Câmara foi impedido de sentar-se no seu lugar, tendo uma pauta convocada, uma estrutura de trabalho a ser encaminhada e um pedido de todo o parlamento brasileiro para o início dos trabalhos. Tudo porque o nosso regimento e o nosso código de ética indicam os crimes que os senhores cometeram. E aqui o relator é generoso ao apresentar 2 meses. É uma medida pedagógica, mas tímida, diante da gravidade dos fatos. Não se trata de uma disputa de opinião. Se tratou da tentativa que aqui foi, mais uma vez, sustentada em alto e bom som, de pautar e obrigar o presidente da Câmara a cumprir o que um grupo queria, e não o que era da sua própria responsabilidade no exercício da sua função presidencial. O terceiro na linha sucessória do Brasil, o presidente Hugo Motta, o terceiro na linha sucessória da presidência da República. Houve uma tentativa de impedir que ele realizasse as suas atribuições. Os mesmos do 8 de janeiro. Eu ouvi um parlamentar dizer que pediu desculpas à filha de uma das pessoas que foi punida. Que bom! Devem pedir desculpas os senhores a todos aqueles que foram enganados, a todos que de boa fé vieram participar talvez de um ato que seria pacífico e que, no entanto, vossas excelências levaram a quebrar os poderes porque queriam quebrar a Constituição Federal. É por isso que vossas excelências não estão sendo julgadas de acordo com o nosso regimento e poderiam, por exemplo, com a perda do mandato, por praticarem irregularidades graves no desempenho do mandato ou de encargos decorrentes que afetaram a dignidade da representação. Vocês também poderiam perder o mandato de acordo com o artigo 4º do Código de Ética, por atentarem contra o decoro parlamentar com condutas puníveis pela fraude que tentaram impor. Mas os senhores, por estes crimes, ainda não responderam, responderão nas urnas. Mas estão aqui respondendo sim, por um crime concreto, de impedir a realização dos trabalhos legislativos, de impedir a sessão da Câmara dos Deputados, de impedir o Congresso Nacional, porque vossas excelências se filiam à mesma posição autoritária dos torturadores, como o brilhante Ustra, ou dos ditadores, como Geisel. E assim como vossas senhorias não se arrependem e os citam como heróis, nós os citamos como verdadeiros seres abjetos da política nacional, que não devem ter de nossa parte qualquer respeito, porque não são marcados pela palavra e pela dignidade. Novamente aqui ouvi impropérios, mentiras a vários parlamentares, inclusive ao presidente da Câmara. Quero dizer aos senhores e senhoras, porque falo em nome da maioria, que rejeito em todos os sentidos, senhor presidente Fábio Chiotti, rejeito em todos os sentidos os ataques que foram aqui proferidos ao presidente da Câmara, porque renova a vontade destes réus hoje, e chamo de réus propositalmente, para que saibam que estão sendo responsabilizados pelo desrespeito que têm com a instituição, o que foi absolutamente comprovado, porque aqui não há perseguição política, aqui não há ataque a A ou B, aqui há a vontade de que se faça justiça para que nunca mais a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional sejam fechados, para que nunca mais um parlamentar seja perseguido, porque vossas excelências não estão sendo perseguidos, são vocês que perseguem, vocês que tentaram nos impedir, vocês, senhor presidente, para que eu possa concluir, o senhor me devolva, foram meus pelo menos 15 segundos. Mas em silêncio, por favor, porque a gente escutou todo mundo.
Eu sei que alguns estão tomados não apenas pela emoção, mas pelo desespero. Mas digo a vocês, tenham certeza, a justiça e a democracia serão sempre o melhor caminho para o Brasil. E, portanto, o relator deve ser cumprimentado, ainda que brando, na medida pedagógica que ele propõe. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, fomos chamados de criminosos por dar a última coisa que os injustiçados do 8 de janeiro ainda têm, que é o direito de serem representados nessa casa. Não roubamos, não prevaricamos, não fizemos nada além do que fomos eleitos para fazê-lo, que é defender esses inocentes, vítimas de uma fantasia que sequer individualiza fato dos seus apenados, que processa sem foro pessoas que sequer adentraram esse recinto, que num ato de perfídia foram conduzidas ao que se assemelha a um campo de concentração, onde centenas de pessoas ficaram aguardando os procedimentos de um Estado totalitário. Sim, eu me exaltei, e isso não é objeto dessa aqui, é do outro processo. Já concluo, senhor presidente. Me exaltei sim, porque qualquer ser humano que tem sangue nas veias, qualquer ser humano que vê o que está acontecendo, não se calaria perante tamanha injustiça. Senhor presidente, senhores deputados, há uma frase atribuída a Rui Barbosa que diz o seguinte: justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Nós já estamos à distância dos fatos há vários meses. E a sociedade brasileira se pergunta: o parlamento será um bom exemplo para os demais parlamentos? A Câmara dos Deputados será um lugar onde a razoabilidade, o debate político terá lugar? Ou um presidente da Câmara dos Deputados, o terceiro na lista e na linha sucessória do Brasil, deputado Pinato, não deve ser respeitado e deve ser impedido de exercer a sua função? O parlamentar que me antecedeu, ao defender o adiamento, ele sustenta que o presidente da casa ele deve algo, que o presidente da Câmara teria feito acordo. Ele sustenta e ataca, e continuam a atacar. E quando atacam, nessa ocasião eu já discordei muitas vezes do presidente Hugo Motta, inclusive em votações que eu não gostaria que tivessem sido pautadas. Mas eu preciso defender, sim, que ele é o presidente da Câmara. Eu preciso defender a instituição que eu participo. Porque estar aqui, no exercício de um mandato parlamentar, me confere a responsabilidade objetiva de poder, muito obrigada, senhor, de poder e ter a responsabilidade e a obrigação de defender a Câmara dos Deputados, a instituição e a Constituição Federal. Então, eu não posso aceitar que simplesmente não tenha valor o debate que estamos fazendo, que os deputados, com as contradições todas, aleguem questões tão falsas como alegaram. E, principalmente, eu peço aos colegas que me escutam, que não continuemos com esta chaga, esse problema aberto aqui. Colegas parlamentares, vamos hoje resolver essa questão. Os deputados tiveram pleno direito de defesa, apresentaram a sua defesa. Convenceram? Não. Porque os fatos, eles são graves. Eles mostram que jamais deveria ter acontecido o impedimento dos trabalhos. Eles mostram que os parlamentares impediram o presidente de chegar à mesa. De que com o presidente atrás o constrangeram, não garantindo que ele sentasse na sua cadeira. Então, senhores e senhoras, por mais que aqui tenha uma turba que às vezes grita, não me importa. Eu falo com o povo brasileiro, eu falo com a Constituição. Muito obrigada.